Se você ainda não me conhece, meu nome é Samara, atualmente eu tô aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre formas de aprender inglês sozinho. A forma mais fácil de aprender inglês é realmente por imersão, ou seja, você viver ali a cultura da pessoa que fala inglês, falar inglês o dia todo, ver as coisas em inglês o dia todo, e por isso que o intercâmbio ele funciona tanto. Mas nem todo mundo pode realmente sair do Brasil para fazer o intercâmbio, e algumas pessoas, mesmo fazendo o intercâmbio, não conseguem aprender o inglês. E hoje eu vim aqui para discutir um pouquinho o porquê que isso deve acontecer e como evitar isso e como melhorar aí o seu potencial de aprendizado na língua. Se você está no Brasil, uma coisa que você precisa muito para você aprender inglês sozinho é você ter disciplina, é você criar ali suas metas, seus horários e manter realmente a sua constância de estudo, porque vale muito mais ali pro seu cérebro aprender um pouquinho de inglês todo dia do que de repente ser bombardeado de informação que possivelmente você vai esquecer aí na próxima semana. Então é melhor realmente você conseguir aí organizar a sua semana para que você consiga estudar ali um pouquinho todo dia. E por isso, né, que utilizar determinados aplicativos é tão importante. Um aplicativo que é muito comum para aprender inglês, né, gratuito, é o Duolingo. O Duolingo, ele inclusive manda para você alguns alertas de que você não estudou naquele dia, enfim, você pode colocar metas ali dentro desse aplicativo, e isso é muito legal para você manter sempre a sua constância ali estudando. No entanto, o Duolingo a gente sabe que tem alguns probleminhas ali, porque você tá ali aprendendo com um aplicativo que talvez não vai entender ali se você disser alguma coisa em um outro contexto e tudo mais. Muitas vezes também você pronuncia errado e o aplicativo diz que tá certo, ou você pronuncia certo e ele diz que tá errado. Então eu acho o Duolingo ter algumas falhas assim. Claro que eu acho que ele é super legal ali como um aplicativo gratuito, realmente que vai te estimular a ter mais contato com a língua, mas eu não acho que ele seja o suficiente. Um aplicativo que eu gosto muito é o Cambly. Infelizmente ele é pago, mas você pode fazer uma aula de graça nele. Eu vou deixar o link para essa aula de graça aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui no primeiro comentário também, que aí você pode ir lá e pelo menos fazer uma aula de graça aí desse aplicativo e testar. Você não precisa colocar seus dados de cartão de crédito nem nada da primeira vez. Então, se você quiser só fazer a sua aula gratuita, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O Cambly é um aplicativo de conversação que você conversa com um professor nativo. Então, você tem uma aulinha particular ali com o professor do país que você escolhe. Eu acho isso super legal, principalmente se você quer aprender um sotaque diferente. Você pode fazer aula nesse aplicativo mesmo tendo nível iniciante de inglês, não tem problema nenhum. Alguns professores, inclusive, falam outras línguas, então eles podem te ajudar. E na minha opinião, esse é o melhor aplicativo para aprender inglês que existe. Isso porque você tá ali em contato direto com um nativo e melhor, esse nativo é realmente um professor de inglês, então ele realmente entende, né, quais são as suas dores ali na hora de estudar uma segunda língua, porque eles são treinados e capacitados para isso. Além de que você pode escolher o sotaque ali do seu professor. Isso já vai te ajudar na imersão cultural, né, da língua. E eu acho que isso pode acelerar muito mais o seu aprendizado. Como eu falei, né, no início do vídeo, a imersão cultural é realmente uma das coisas mais importantes na hora de você aprender um idioma de fato. Isso porque quando você, por exemplo, faz um intercâmbio, você tá ali vendo aquele idioma em todas as placas que você olha, você precisa usar a língua, seja com o motorista do ônibus, com o padeiro na padaria, então você tá sempre entrando em contato, por mais que seja ali um contato pequeno, é um contato muito maior do que você teria no Brasil. E esse contato é aí 24 horas por dia. No entanto, quando as pessoas fazem intercâmbio, tem uma coisa que é bom evitar, assim. Já vou adiantar uma coisa, essa dica que eu vou dar agora vai fazer todo mundo achar que você é a pessoa chata do intercâmbio, tá? Mas tome cuidado com as pessoas que você vai estar por perto ali na maior parte do seu dia. Porque se você sair do Brasil pra fazer amizade só com os brasileiros, não vai ser legal pra você. A gente sabe que o brasileiro é o melhor povo do mundo e que a gente quer fazer amizade com brasileiros, e tudo bem fazer amizade com brasileiros, mas tenta dosar, principalmente se você tiver num intercâmbio de curta duração aí, pra você não passar um mês só falando português com os brasileiros. E além disso, falar inglês com os brasileiros não é tão interessante, porque a gente tem nossas gírias, a gente tem aí as palavras que não existem no inglês, a gente vai estar sempre traduzindo tudo que a gente sabe na nossa língua materna
pro inglês, pra gente se comunicar em inglês com outro brasileiro. E aí, às vezes, a gente pode começar a cometer diversos erros por causa disso. Então, o mais legal é realmente você começar a fazer amizades ali com pessoas estrangeiras quando você faz o intercâmbio. Porém, se você estiver aí estudando realmente sozinho, não preocupado somente em melhorar o seu inglês sozinho durante outras atividades, como o intercâmbio, por exemplo, você estivesse do zero, sozinho no Brasil, aprendendo inglês, o que você pode fazer para burlar essa questão do intercâmbio é você tentar fazer o seu próprio intercâmbio em casa. Sim, o seu próprio intercâmbio em casa. Lembra que eu falei que o que faz o intercâmbio funcionar é o fato de que você vai estar ali 24 horas do seu dia recebendo informações naquela língua? Queira você ou não queira, você vai atravessar a rua, olha uma placa, ela está em inglês. Você vai no supermercado, as coisas da embalagem estão ali em inglês. Então você vai recebendo ali, queira ou não queira, todas as informações em inglês. Então, como que você pode simular, né, mais ou menos aí essa situação na sua casa? A primeira coisa que você pode fazer é trocar o idioma do seu celular, do seu computador e dos seus aplicativos todos para o inglês. Pode ser que no começo você não entenda nada, mas é a mesma coisa quando você faz um intercâmbio. Você chega na cidade e você não consegue entender nada. E com o tempo você começa a aprender, porque você vê aquilo todo dia. Então, cara, no começo pode ser que você fique perdido, mas confia em mim que vai funcionar. A segunda é ver filmes em inglês com a legenda em inglês. E assim, muito provavelmente no começo você não vai entender nada. Mas existe uma extensão também que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês podem colocar no computador de vocês e aí vocês conseguem ver duas legendas, né? Em inglês e em português naquele filme. E aí você consegue ir ali pausando e tal, e tendo mais acesso ao vocabulário. Vocabulário é super importante na hora de aprender inglês e qualquer idioma. Dizem que se você sabe 3.000 palavras num idioma, você já consegue ali entender pelo 94% do que se fala. Claro que numa língua, né, existem diversos outros fatores. Existe entonação, existem as gírias, existe a gramática, que vai um pouquinho além aí do vocabulário, mas pelo menos você vai ter uma ideia ali do que eles estão falando se você tem uma boa quantidade de vocabulários. E essa é uma forma de aprender vocabulário também. Você vai colocar no Google Language Learning with Netflix e aí você vai vir aqui e vai clicar nessa primeira opção que aparece. Essa é uma extensão, né, que você vai instalar aqui no Chrome. E aí é só você instalar mesmo ela aqui. Daí é só você abrir o seu filme aqui normalmente no Netflix, a série que você quiser assistir, e dar um play. Would you mind taking your shoes off? We're trying to keep it clean-ish in here. Hey, how do you feel about tacos? We could do a little cheese, a little pico de gallo. E aí, como vocês podem ver, vai aparecer a legenda aqui em inglês e a tradução aqui embaixo em português. Além disso, você também tem essa aba aqui que vocês conseguem ver todas as falas, né, que vão acontecer ainda no filme e acompanhar por aqui. Se você não quiser ver essa aba, você pode fechar ela aqui e ver só essa parte aqui. E se você quiser que volte tudo ao normal, né, é só você desligar aqui e pronto, seu filme volta totalmente ao normal. À medida ali que você for se acostumando, né, com as legendas em inglês, você pode deixar a legenda totalmente em inglês, e aí pode ser que no começo você não entenda um pouquinho, mas depois você vai pegando também. E aí, quando tiver fácil ver tudo em inglês, com a legenda em inglês, vale a pena tirar as legendas, porque no mundo real a gente não tem legendas. Essa é a grande dificuldade de falar com um nativo, e isso vai melhorar muito o seu ouvido. Falar e pronunciar bem as palavras é uma coisa que é muito importante para a comunicação, porque de que adianta você entender tudo que eles falam e não conseguir se expressar, pedir uma água no restaurante? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente você conseguir falar, né, com as pessoas e tomar um certo cuidado com a pronúncia também, porque às vezes a pronúncia de uma palavra pode ficar de uma forma um pouco estranha e as pessoas podem não entender aquela palavra que você está dizendo ou entender uma coisa completamente diferente. Mas vale lembrar que existe a diferença entre pronúncia e sotaque, né? Quando você fala de sotaque, cada região vai ter um sotaque e tal. Pode ser que você ache que um sotaque é um pouco mais fácil de entender do que o outro e tudo mais. E a gente sempre vai ter o nosso sotaque brasileiro, né? Porque a gente nasceu no Brasil, isso carrega a nossa história. Mas a pronúncia aí já é um pouco diferente. É bem importante você saber, assim, qual é a pronúncia correta dessa palavra. Isso daí já não quer dizer que você vai mudar o seu sotaque.
Você vai simplesmente falar aquela palavra de forma correta. E isso não quer dizer que você vai ter que mudar o seu sotaque, entende? E pra você melhorar a pronúncia, você precisa treinar, você precisa ouvir como eles falam e tentar reproduzir. E eu acho que assim, é uma das coisas mais difíceis, né, quando a gente tá estudando sozinho, é saber se a gente tá acertando aquilo tudo. Então eu acho que é super importante vocês terem aplicativos como o Cambly, por exemplo, que vocês podem fazer uma videochamada ali com um professor nativo a qualquer hora do dia e falar, né, conversar com esse professor sobre o seu estudo ali de pronúncia e tentar descobrir com ele se você tá falando isso corretamente ou não. E, gente, o medo na hora de aprender um idioma é o seu pior inimigo. O medo para muitas coisas na vida é o seu pior inimigo, né? Mas para aprender idiomas é ainda pior. Isso porque a gente trava quando a gente fica com medo de falar e a gente não fala. E aí, para melhorar, a gente precisa falar. E quando a gente vai falar, a gente fica com medo e trava e faz o quê? Não fala. Ou seja, não melhora. Eu tô falando isso porque eu tenho certeza que muita gente aqui vai ficar com medo de abrir o aplicativo e falar, né, com o professor, mas é necessário. Pensa assim, muito provavelmente você nunca mais vai ver esse professor na sua vida, então aproveita. Pega esse link que eu vou deixar aqui na descrição, faz essa aula gratuita e aproveita que esse professor, muito provavelmente você nunca mais vai ver ele na vida, para falar sem medo e treinar a sua pronúncia. Bom, então por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, me diz aqui nos comentários, me conta aqui o que você achou. E se você tem mais alguma dica aí para aprender inglês, deixa aqui também pra gente transformar aqui esses comentários num fórum de discussão e a gente conseguir trazer mais dicas aí para quem quer estudar inglês sozinho. Então é isso e até a próxima!